E ele te declarou ao homem o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ok, foi bom para ensaio. Vamos ler todos juntos agora? E ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ok. Pois bem, ninguém sabe o que o ano novo nos trará, mas quem avisa, amigo é. O texto nos fala não apenas uma experiência para o próximo ano, mas uma experiência para toda a nossa vida. O que Deus espera de mim e de você. A grande questão que nós devemos entender aqui agora é que a vontade de Deus, sendo ela perfeita, sendo ela aplicada a todos os dias da nossa existência, ela nos conduzirá à presença de Deus em paz e segurança. Porém, isso não significa que será um mar de rosas. O próprio Jesus nos adverte que no mundo teríamos aflições. Isso significa que entra dia, sai dia, entra ano, sai ano, dia após dias, nós deveríamos estar preparados para as lutas e adversidades que a vida nos trará. Mas, contudo, que nós poderíamos ter a paz de confiar em Deus e saber que a bondade e a misericórdia certamente nos seguiriam todos os dias de nossas vidas. Quando nós entendemos isso e quando nós vivemos desta forma, como o texto aqui de Miqueias nos orienta, nós aprendemos então o que é andar humildemente na presença de Deus, conforme o texto nos ensina no seu último ponto. Andar humildemente na presença de Deus é você renegar o eu, né? É você sepultar o eu, né? Sepultar a sua autossuficiência. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, capaz, eu sei que você desembola bem as suas coisas, mas lembre-se, tudo que somos, tudo que temos, todos os nossos talentos provém de Deus. E a Ele nós devolvemos como oferta, como aroma, devolvemos como prova da gratidão que temos por quem Ele é e por aquilo que Ele fez. Isso deixa de lado, né, a nossa autossuficiência. A nossa autossuficiência nos faz crer que sozinhos nós vamos atravessar esse grande deserto, esse grande vazio da existência humana. Quero dizer para você que alguns até conseguem, mas chegam ao nada. Mas aqueles que andam na presença de Deus, conforme lá no Êxodo, né, chegam a um porto seguro, a uma terra que mana leite e mel, chegam a um lugar cuja promessa de Deus está. E ali está a vontade do Senhor. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Somente os humildes chegam a este lugar. Os autossuficientes, os orgulhosos e soberbos? Certamente que não. E por que que Miqueias então vai dizer isso para o seu povo, né? Porque Israel estava longe de Deus. O povo de Deus estava longe de Deus. Pode parecer contraditório, mas isso acontece com os eleitos ainda hoje. Pessoas que amam a Deus foram chamadas por Deus, mas que por alguma razão se distanciaram de Deus. Aqui no caso de Israel, eles haviam se esquecido da aliança e depositavam agora suas esperanças em práticas religiosas, mas eram apenas práticas, né? Ou então, pura e simplesmente, na sua autossuficiência. Eu vou, eu faço, eu conquisto, eu realizo. E isso não vai acabar bem. Os sacrifícios em Israel haviam se tornado apenas um ritual, mero e puro e simples um ritual. Havia perdido o significado, havia perdido então a esperança, havia perdido o seu propósito original. O povo achava que o puro e simples fato de ir ao templo e oferecer sacrifícios a Deus, isso estava de bom tamanho. Isso naqueles que ainda tinham uma vaga lembrança da aliança. Mas
toda a sociedade estava corrompida pelo pecado. E a corrupção do caráter também, né? Os líderes haviam se tornado corruptos, juízes haviam se tornado corruptos, né? A justiça social havia se perdido, né? Israel experimentava um baixo nível moral e ético. E aí a coisa era ladeira abaixo. Como diz aí a turma, né? Daqui para frente é só para trás. Assim era o Estado de Israel. Pois bem, no meio de todo esse contexto, Deus levanta um homem, um profeta, e ele então traz uma palavra de advertência a Israel, um conselho, né, uma palavra de cuidado, né, que certamente não seria muito bem aceita. Mas Deus tem os seus propósitos e não cabe a nós discutirmos os meios de Deus, os desígnios de Deus, mas apenas obedecermos à sua vontade, na certeza de que Ele cuidará de nós como tem cuidado ao longo das eras. Primeira orientação, então, que Ele deixa para o seu povo, para mim e para você hoje, é que nós devemos praticar a justiça. Praticar a justiça é muito mais do que um certificado da OAB, um curso de direito. Praticar a justiça é algo muito mais profundo do que isso. Em Miqueias, no capítulo 2, né, versículo 1, ele fala assim: ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam, porque o poder está nas suas mãos. Essa palavra é direcionada àqueles que exercem autoridade sobre o povo, mas que haviam sido tomados pela ganância e usavam desta autoridade para oprimir o povo. A corrupção, ela não é algo novo, ela já vem de longa data. E esse era um dos problemas em Israel. Havia corrupção na política, havia corrupção nos meios religiosos, havia corrupção em todas as partes da sociedade. Os líderes haviam se vendido e apenas aquilo que agradava aos reis, né, aos poderosos, era dito nas praças públicas. Havia também a questão da desigualdade social, que produzia milhares de famintos pelas ruas de Jerusalém. Não havia uma postura ética daqueles que deveriam exercer o cuidado para com o povo. Por quê? Porque, na sua essência, eles estavam apenas interessados na sua própria sobrevivência, no seu próprio cuidado, no cuidado daqueles que os cercavam. E o povo, tanto no campo da política quanto da religiosidade, padecia. Deuteronômios 4:8 nos diz assim: e que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho. Eu, né, e a igreja na escola dominical nós concluímos hoje a leitura do Salmo 119. Ao longo dos 6 meses que eu estive à frente da superintendência, nós fomos lendo parágrafos por parágrafo. E hoje, último domingo do ano, concluímos a leitura do Salmo 119, que é reconhecido como o Salmo da Palavra. E é interessante que no final do versículo, no final do livro, o autor, no último parágrafo, ele reconhece o seu pecado e reconhece a justiça dos estatutos de Deus. Deuteronômio concorda com isso. Toda a Bíblia nos aponta para isso. O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus ama a justiça. E o nosso Deus, como um pai zeloso que é, ele espera que os seus filhos, seja o Israel do Antigo Testamento, ou seja o povo da Nova Aliança no sangue de Cristo, seja também um povo justo. Mas a justiça, ela não está intrínseca a nós. Nós somos pecadores, maus em nossa natureza, automaticamente injustos. A justiça a qual Deus propõe e deseja de nós não é a justiça que nasce dos meus interesses ou da minha vontade, mas é a justiça que nasce do conhecimento e do temor da sua palavra.
né? O filho obediente ouve a palavra do seu pai e guarda o seu conselho. A palavra de Deus contém para nós todo um código de ética e de justiça, para que sejamos sal na terra e luz do mundo, para que não sejamos mais um no meio da multidão, mas que possamos assumir um lugar de fazermos diferença no meio do povo. Igrejas tem um monte. Pessoas que se declaram cristãs tem em todo lugar. Mas viver o evangelho tal qual a Bíblia nos ensina, olha, somente pela graça e pelo poder de Deus. E o servo de Deus, o filho de Deus, ele deseja ser como o Pai. Deseja, né, ser a imagem de Cristo, o nosso irmão mais velho, né? Não podemos negar o socorro ao necessitado, não podemos negar a justiça naquelas questões que chegam até nós. Não podemos ser injustos para com o nosso semelhante. Isso passa pelo cuidado do próximo. Ninguém é tão pobre que não tenha algo a dividir. Ninguém é tão inculto que não tenha algo a ensinar. Não, todos nós temos. Não importa, não é aqui uma questão de escolaridade, uma questão de cultura, não. É uma questão de obediência, sermos servos, filhos de Deus e vivermos esta realidade, que pela misericórdia de Deus será bem diferente daquela vivida lá nos dias de Miqueias. A realidade de Miqueias se faz presente no nosso meio, se faz presente na nossa sociedade. Mas somos chamados por Deus para nos posicionarmos e sermos encontrados justos no meio da sociedade injusta. Sermos encontrados praticantes da palavra de Deus no meio de uma sociedade que se declara cristã, mas que é estranho, né? Somos uma das nações mais violentas do mundo, somos das nações mais corruptas do mundo, e tem mais um monte de títulos aí que eu não gostaria de carregar. Mas, como nação, é o que somos. Mas como povo de Deus, é o que não devemos ser. Miqueias, ele também fazia parte de um contexto histórico, cultural, social, mas ele agiu de forma distinta, pelo temor ao Senhor. Aquele que nos chamou para uma vida na sua presença, ele certamente nos dará condições para fazermos a diferença. Pratiquemos a justiça e amemos a misericórdia. Ele continua aí. Amemos a misericórdia. Eu vou fazer uma leitura novamente em Miqueias no capítulo 2, mas agora o versículo 2. Se cobiçam campos e os arrebatam, se casas as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Miqueias está falando aqui da questão de justiça mesmo, né? Justiça social, justiça de tribunais. Mas a ilustração que ele nos dá aqui no versículo 2 é uma ilustração de um coração ganancioso. A ganância vai na contramão da misericórdia. A misericórdia é aquilo que Deus teve para conosco ao ponto de dividir conosco o que ele tinha de melhor, seu próprio filho. A ganância é diferente, né? Ela faz com que eu queira tomar do outro aquilo que ele tem, ainda que eu tenha coisas melhores, mas eu quero aquilo também, né? E assim os homens vão acumulando os tesouros nessa terra, aonde a traça corrói e o ladrão rouba. A ganância é ver roubada dos homens a misericórdia e, consequentemente, o amor para com o seu próximo. Quando eu falo de amor, é aquele amor que olha para o outro e entende a sua aflição, a sua dor, a sua necessidade e faz aquilo que está ao seu alcance para tornar a vida do outro melhor. E sabe o que é mais interessante? Nem tudo se resume a coisas materiais. Às vezes, para a vida do outro estar melhor, basta apenas um abraço, uma palavra de consolo, um cuidado, né? Uma demonstração de cuidado e apreço.
O Salmos 86, versículo 5 fala assim: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para todos os que te invocam. Espera aí que o óculos embaçou aqui. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que o invocam. Nós podemos definir misericórdia como sendo a bondade e o amor de Deus encontrando na miséria e na angústia do outro, né, e promovendo então uma mudança. E isso independe do fato de que o outro mereça ou não. Nós fazemos muitos julgamentos, faz parte da vida, né? Somos críticos, né? E devemos ser mesmo. Mas lembre-se, nem tudo é uma questão de minha opinião. Nem tudo é uma questão de eu julgar o outro ser merecedor de algo ou não. A necessidade, quando posta diante de nós, precisa ser socorrida, precisa ser ajudada. Assim Deus fez por nós quando ainda éramos seus inimigos, né? E lá, vê lá o testemunho de que a igreja ia crescendo, crescia todos os dias, né? É porque a bondade e a misericórdia havia se tornado algo comum no meio da igreja. E isso influenciava as pessoas de fora da igreja. Porque num mundo tão individualista e tão difícil como era e como é ainda hoje, né? Quando as pessoas viam a manifestação de amor entre os filhos de Deus, quando as pessoas viam o cuidado que tinham um para com o outro, tudo isso impactava as suas vidas e elas desejavam então ser como aquele povo. E o mesmo desafio está posto diante de nós: sermos misericordiosos, demonstrarmos amor para com o nosso semelhante, a ponto de que o mundo veja e queira conhecer o nosso Deus. Mas é conhecer de verdade, tá, irmãos? Porque saber que ele existe, todo mundo sabe. Né? Todo mundo reconhece. Pelo menos 85% da população brasileira reconhece. Mas lembre-se, hoje eu e você somos responsáveis por torná-lo conhecido entre os homens. Não foi pelo nosso mérito, pela nossa obra, pela nossa beleza, pelo nosso nome que Deus nos amou. Foi pela sua graça. Essa que nós cantamos aqui hoje. O que seria de mim e de você se não fosse o grande amor de Deus? Este amor sacrificial nos constrange, porque da mesma forma como fomos amados, devemos nós também amar aqueles que vivem na ignorância dos seus pensamentos, ou que vivem na ignorância de serem enganados por falsos profetas, que vivem na ignorância de serem seguidores de homens e não de Deus. Né? Vivemos tempos, né, do culto aos homens, né? Seja o conhecimento, a sabedoria, sejam líderes religiosos, líderes políticos. As pessoas amam e seguem cegamente, né? E muitas vezes não param para refletir. Nós seguimos a um Deus, amamos, né, aos nossos semelhantes, mas seguimos a um Deus que espera de nós uma postura diferente, que espera de mim e de você que possamos viver em humildade na presença dele e, com isso, amemos também a misericórdia. Pois bem, a questão é que vivemos numa época de rápidas mudanças e transformações de valores. E para o mundo à nossa volta, ser misericordioso é apenas uma atribuição do Natal. Passou o Natal, é cada um por si, né? E ser misericordioso seria um sinal de fraqueza, porque, segundo o mundo, segundo o conceito que há no mundo, o mundo é dos fortes, é dos espertos, e os fracos são relegados ao segundo plano. Eu talvez não conheça nada mais humanista do que isso, né? Mas isso não é verdade. Mateus capítulo 5 vai falar lá de quem é o mundo, né? Vai nos mostrar de quem é o reino, né? O que Deus tem preparado para nós. Pois bem, eu sei que nesse meio de transformações,
Muitas vezes nós nos encontramos em situações que não temos uma resposta pronta. É verdade. Mas lembre-se, a Bíblia é um livro de sabedoria. O seu conhecimento vai abrir portas para que possamos ser sábios e prudentes no meio de toda essa transformação que o mundo está passando. Mas acima de tudo, né, toda a Bíblia nos aponta que existem pessoas que estão passando por situações parecidas com que a nossa que estamos passando, mas que não têm a mesma orientação que a palavra de Deus nos dá. E cabe a nós, igreja, mostrar, ser sal, ser luz, iluminar o caminho daqueles que se encontram nas trevas, para que possam também experimentar a paz e a presença de Deus em suas vidas. E isso não vai acontecer se nós nos isolarmos. Isso não vai acontecer se nós não permitirmos que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida. Nas quartas-feiras, né, temos falado sobre o Espírito Santo, né? E esse é uma das suas atribuições, perdão, né? É aliado à palavra de Deus transformar a nossa vida. Nos dias de Miqueias, né? Os homens haviam se acomodados. Não haviam mais sido transformados, mas eram acomodados. Haviam se esquecido do seu passado, da sua história. Haviam se esquecido da aliança para com Deus e das responsabilidades decorrentes desta aliança. Responsabilidades muito parecidas com aquelas que firmamos no altar no dia que professamos a nossa fé. E que muitas vezes também nos esquecemos. Amar a misericórdia é não esquecer o passado, mas olhar para o mundo à nossa volta, entender o seu contexto e ajudar os necessitados. E não é uma questão apenas material. Muitas vezes é mais espiritual mesmo. A Bíblia é repleta de exemplos de histórias assim. Que amemos a misericórdia ao ponto de nos submetermos à vontade de Deus e, se necessário for, sacrificarmos nossos sonhos, sacrificarmos planos, sacrificarmos o que quer que seja no altar do Senhor para que ele cresça e eu diminua, para que o reino se expanda e eu faça parte desse movimento. Isso é muito maior do que qualquer projeto pessoal, irmãos. Falando assim pode parecer estranho, né? Mas acredite nisso. Aquele povo lá de Atos, eles viveram isso. Eles amaram intensamente e cuidavam uns dos outros, como se Cristo fosse voltar amanhã. E muitas vezes é o que falta à Igreja de Cristo nos nossos dias. E, consequentemente a isso, ele conclui dizendo: e andes humildemente com o teu Deus. Como eu disse, cada um de nós aqui temos um talento, cada um de nós temos aí uma profissão, cada um de nós aí temos aí os nossos dons, e isso é bênção. Ah, o que nós não podemos é permitir que este talento que Deus tem nos dado seja usado para nos afastar do Senhor, ou seja usado para nos tornar pessoas orgulhosas. O contexto que Israel se encontrava não era dos melhores. Como eu disse, né, a liderança, tanto política quanto religiosa, havia se desviado dos estatutos de Deus. E o povo seguia no mesmo caminho. E, paralelo a isso, havia uma forte influência das religiões assírias, né? E aí a idolatria estava reinando também em Israel. Ah, em Sofonias 2, versículo 3, diz assim: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres os seus juízos. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Isso demonstra para mim e para você que o povo buscava muitas coisas, incluindo deuses assírios. Mas os juízos, né, os estatutos, a palavra, a aliança e as consequências disso haviam se perdido. Era cada um por si,
e o pouco que tinham ainda eram orgulhosos e presunçosos. Mas Deus espera mais dos seus filhos. Assim como nós, que somos falhos, né, ensinamos nossos filhos a dividir o pacote de biscoito com o coleguinha, Deus esperava que seu povo fizesse muito mais pelo seu semelhante, que o povo fizesse muito mais, né, pelos necessitados, que o povo cumprisse o seu chamado, né, de ser luz entre as nações. Israel havia se esquecido disso. Israel era cada um por si, era a luta da sobrevivência. Mas o Senhor requer de nós comunhão. E comunhão passa por intimidade, e intimidade passa pelo reconhecimento de quem Deus é e do que nós somos. E não há como o soberbo, né, perseverar na presença de Deus. A Bíblia é muito clara quando diz que a soberba precede a queda, né? É o fim do soberbo. E aquela geração passou e caiu. A questão agora é qual será a marca da nossa geração? Qual será a história, o legado que deixaremos às futuras gerações? Quando eu e você fecharmos os nossos olhos e formos encontrar com o Senhor, como nós seremos lembrados? Será será que será pela humildade ou pela arrogância? Será que seremos lembrados como servos e servas fiéis a Deus ou apenas frequentadores da igreja, como eram lá os nossos irmãos do passado, né? Lembre-se, eu e você somos chamados a sermos embaixadores do reino de Deus. E isso é uma grande função. Não há salário que pague isso. Mas, porém, isso não nos dá o direito de nos julgarmos melhores do que qualquer um. Lembre-se que aquele que muito é dado, muito será cobrado. E que a sua capacidade, sendo ela maior do que a minha de fazer qualquer outra coisa, né, não diz que você é melhor do que eu ou que Deus ama você mais do que a mim. Não pense que é pelos seus muitos talentos ou poucos talentos. Não importa quantos talentos você tenha, seja 1 ou 10, use-o para a glória de Deus e não para a sua destruição através do orgulho e da vaidade. A Os talentos, né, são distribuídos na igreja justamente para o nosso crescimento. Imagine se todos cantassem, se todos pregassem, se todos orassem. Não, é diferente mesmo. Deus sempre provê a necessidade do seu corpo, né? E ele vai distribuindo talentos, então, no meio da sua igreja. Cada um de nós, sendo conhecedores do nosso talento, devemos colocá-los à disposição do Senhor, segundo a sua vontade. Não seja como aquele servo que enterrou o seu talento, porque ele foi chamado de servo mau e infiel. Não seja assim. Afinal de contas, aquele que mais talento teve, né, Cristo, veio entre nós, viveu entre nós e foi um exemplo para nós. E nos deixou um legado, o qual hoje fazemos parte, que é a sua igreja. Que possamos assim, irmãos, aproveitar aí o ano novo que está por vir, né? Domingo que vem já é primeiro domingo do ano, né? Teremos a ceia do Senhor, né? E terça-feira, na virada do ano, daremos início aí à jornada de 2025. Que você possa andar humildemente com o Senhor, que você possa colocar o seu talento a serviço do Senhor, que você possa colocar a sua vida perante o Senhor, para que a sua vida possa impactar outras vidas para a glória do Senhor. Que possamos viver na dependência dele e lembrar que somos vasos de bênçãos, né? Imperfeitos, mas chamados por Deus para um propósito, o qual ele há de se revelar a nós à medida que vamos nos aproximando dele, que vamos estreitando nossos laços com ele, que vamos vivendo cada dia mais a dependência dele e da sua palavra.
O nome disso é submissão, que é consequência da humildade. O contrário disso, né, é o orgulho e a autossuficiência. Vivemos numa geração marcada pelo orgulho e pela autossuficiência. O homem tem conquistado grandes feitos e é bom, a gente usa muitos deles no nosso dia a dia, mas nenhum deles suplanta aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Miqueias sabia muito bem disso e estava alertando aos seus irmãos sobre isso. Viver longe de Deus é o princípio da queda moral e espiritual dos homens. É simples. Começa nas pequenas coisas e quando você vai ver, o buraco está enorme. Já abriu um buraco para construir uma sapata? Começa com uma pá, 2 pás, 3 pás. E depois de muitas pás, você vê que o buraco é grande. E da mesma forma são as concessões que os homens fazem a si mesmos. Estão deixando Deus de lado e vão tirando uma pá, 2 pá, 3 pá. E daqui a pouco o buraco é grande. O buraco é grande. Não permita que esse buraco cresça na sua vida, mas que o Espírito Santo de Deus possa ocupar cada área do seu ser, cada espaço da sua vida, para que você resplandeça com a luz de Deus e o bom perfume de Cristo. Concluindo, né? Que possamos estar atentos ao que nos diz a palavra, que possamos estar atentos ao que nos diz a voz do Senhor e ao seu Santo Espírito que habita em nós, que possamos honrar a Deus em todos os nossos atos, com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Sermos justos e vivermos segundo a ética prescrita na palavra de Deus, sermos cheios da misericórdia para com o nosso semelhante, assim como Jesus teve para conosco, e sermos homens e mulheres espirituais, cheios de Deus e submissos à sua vontade. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos habilite a vivermos desta forma em 2020.